Fala, meu povo! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Marcos Paulo Araújo, a nossa disciplina de Direito Administrativo, e falaremos, nessa aula de hoje ainda sobre o processo administrativo federal, Lei 9784. Se você ainda não assistiu às aulas número 1 de número 2, procure no canal porque aí estão disponíveis. É o curso completo da Lei 978492, beleza? Tranquilidade até aqui. Antes de mais nada, aproveito aí e solicito para que você acompanhe o professor, caso ainda não esteja aí acompanhando o professor nas redes sociais. O Instagram está aqui, ó, prof.marcospiaraújo, Facebook, Prof. Marcos Paulo Araújo, e o YouTube, provavelmente, onde o senhor ou a senhora esteja assistindo essa nossa aula. Tranquilidade, bacana, 100%? Então vamos adiante, vamos falar aqui sobre os deveres do administrado, capítulo 3, da Lei 9784, dos deveres do administrado. O artigo 4º da lei diz o seguinte: são deveres do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo. Então, portanto, além desses deveres que existem aqui no artigo 4º, poderá haver ato normativo, como de fato, via de regra, existe um ato normativo que vai traçar alguns deveres aí para os administrados. Inciso 1º, expor os fatos conforme a verdade, É verdade que nós sabemos, eu acho que isso aqui é algo que na verdade tem que estar intrínseco, em nosso interior, digamos assim, no nosso ser, na nossa pessoa como ser humano, de falar a verdade, doa quem doer, não é verdade? Mas expor os nossos pensamentos e, sobretudo, não mentir. A mentira tem perna curta. Então, o servidor público, ele deve expor os fatos conforme aconteceu, conforme houve, digamos assim, surgiu, conforme ele viu, conforme ele tenha praticado os fatos, beleza? O inciso 2º diz que o servidor deve proceder com lealdade, ser leal aos companheiros, ser leal com a instituição em que esse servidor atua. Na verdade, de igual modo, ele deve também agir com urbanidade, no atendimento aí, para com as pessoas, para com os administrados, A administração pública deve agir de tal forma, Bem como o princípio da boa-fé. Nós também temos que agir com lealdade, sobretudo com a boa fé, agindo de boa fé naquilo que for praticado. Perceba que aqui, na verdade, nós estamos tratando de quem? Do administrado, entendeu? Então, isso aqui é um dever do administrado para com a administração. Via de regra, a gente observa que alguns administrados chegam nas repartições públicas, achando que todo mundo é vagabundo, que servidor público nada faz, Mas isso não é verdade. Me veio à mente aqui a declaração do atual ministro da Economia. Pois bem, o servidor público está ali para atender e bem atender a população. Eis aí, portanto, também é dever do administrado ele agir com urbanidade. Tranquilo? Inciso 3º, vamos lá então. O que diz o inciso 3º? Não agir de modo temerário, ou seja, colocar em situação dificultosa, sem que haja alguma segurança, Colocar em uma situação complicada para a administração, para o servidor que está atendendo aquele segurado, aquele administrado, perdão. O administrado que não fala a verdade, é um administrado que não age de boa fé, que coloca em prática algumas condutas temerárias. Então, portanto, a administração pública observa isso e agir, de modo, digamos assim, não temerário, é também um dever do administrado, beleza? Inciso 4º, o administrado ele tem que prestar as informações que lhe forem solicitadas. Perceba que é dever do administrado prestar informações que lhe forem solicitadas, bem como colaborar para o esclarecimento de quê? Para o esclarecimento dos fatos. É dever do administrado falar a verdade e colaborar, Nada mais justo para que a administração possa, num determinado processo, agir em conformidade, aquilo que de fato é a verdade real, Aquilo que de fato aconteceu, para punir quem quer que seja, ou até mesmo para adotar as medidas legais cabíveis, tá ok? Pois bem, são deveres do administrado, estão previstos no artigo 4º. Falaremos também agora sobre a competência, A competência no âmbito do processo administrativo federal, ok? O que diz o artigo 11?
A competência, ela é irrenunciável. Então, tenha atenção a isso aqui, ó. A competência no processo administrativo federal, ela é irrenunciável, tá bom? Eis a regra, irrenunciabilidade. E se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria. Então, portanto, há um direcionamento, há uma atribuição para quem? Para esses órgãos, né? Então, a competência ela é atribuída aos órgãos administrativos para que possa agir, né? Ou fazer uso de sua competência, bem como a mesma é irrenunciável. Porém, olha a exceção, ó, salvo em que? Os casos de delegação e avocação legalmente permitidos ou admitidos em lei, salvo o caso de delegação, salvo os casos de avocação, que são legalmente admitidos em lei. Então, portanto, a delegação e a avocação, tanto a delegação quanto a avocação, é permitida, Marcos? Desde que haja uma previsão legal, desde que haja uma admissibilidade, tranquilo? Via de regra, a competência ela é irrenunciável, ok, tranquilidade, sem problema. Ela será exercida através dos seus órgãos, os órgãos recebem essa competência que, portanto, ela terá o papel aí de exercer, ok? Tranquilo? Mas existe a possibilidade do que? Da delegação e da avocação. Então, o órgão também pode, ou a autoridade superior pode delegar, bem como poderá avocar isso daí, avocar a sua competência, tá bom? Ela também, gente, ela não se, como é que se diz? Não se perde ao longo do tempo, tá? Não prescreve, melhor dizendo, né? A competência ela não prescreve, fazendo uso ou não, ela sempre estará ali à disposição, né? Digamos assim, daquele órgão a quem foi incumbida. Beleza? Tranquilidade? Vamos para frente então? Vamos lá. O artigo 12, por sua vez, diz o seguinte: um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, olha só, um órgão administrativo e o seu titular, o seu superior hierárquico, poderão, se não houver um impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que esses não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Então, portanto, né, tanto um órgão administrativo quanto o seu titular poderá delegar, né, parte da sua competência a outros órgãos, ainda que não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Então, portanto, o que eu quero que você memorize aqui, visualize? Olha só, delegar. Então, pode haver a delegação por parte do titular, tá certo? Bem como por parte do órgão, né? Delegar o quê? A competência, beleza? A outros, pode ser a um outro órgão, pode ser a um outro titular, ainda que não lhe sejam hierarquicamente, tenha atenção quanto a isso aqui, ó, nós estamos falando de hierarquia, hierarquicamente subordinado, quando for conveniente em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Percebo isso daqui porque eu chamo a atenção, porque na verdade há uma pequena diferença entre delegação e avocação. A delegação, como vocês viram aqui, ó, a delegação pode ser feita inclusive para órgão que não haja hierarquia, ok? Então, portanto, a delegação ela vai acontecer para órgãos quer seja hierarquicamente superior ou não, ou para órgãos que na verdade estão no mesmo plano horizontal. A delegação acontece no plano horizontal e o superior também poderá delegar para o órgão inferior, né? Para o órgão subordinado. Aqui nós temos um plano vertical. Beleza? Tranquilidade até aí? Então vamos para a tela e vamos ver o que diz o artigo 13. Não podem ser objetos de delegação, isso cai em prova. Não pode ser objeto de delegação, não pode delegar. O que, Marcos? O que? Vamos lá. A edição de atos de caráter normativo. Já vi questão cair isso aqui, ó. Edição de atos de caráter normativo, é indelegável, não pode delegar, beleza? Tranquilidade? Não pode ser objeto de delegação a decisão de recursos administrativos. A decisão de recursos administrativos também é algo que não pode ser o quê? Não pode ser delegado. Bacana, tranquilidade até aqui, gente? Pois é.
Outro ponto que não pode ser delegado. Vamos ver. As matérias de quê? As matérias de competência. Exclusiva do órgão ou autoridade. Então, existem matérias que são de competência exclusiva, né? Quer seja do órgão, pode ser uma competência exclusiva do órgão, ou até mesmo uma competência exclusiva de quem? Da autoridade. Essas matérias, na verdade, né, elas não são delegáveis, não podem ser objetos de delegação. Tranquilidade? Gente, se puder decorar esse artigo, bem pequenininho, edição de atos de caráter normativo, decisão de recurso administrativo e matérias de competência exclusiva de órgão ou de autoridade são indelegáveis. Tranquilidade até aqui? Pois bem, vamos ver o artigo 14, diz o seguinte: o ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. A publicação aqui, por que fala aqui, ó, no meio oficial, tanto a delegação, tanto o ato de delegação quanto a sua revogação? Porque aqui existe o diário oficial do município, o diário oficial do estado, o diário oficial da União, onde você vai pegar lá a sua, como é que se diz? Sua convocação para posse, a sua aprovação, tá certo? Então, no âmbito municipal, aqui no DOM, muitas vezes eles utilizam o que a gente chama de, no município, muitas vezes utilizam quadro de aviso ou quadro de publicação, tá certo? Mas aqui, como você está vendo, a delegação ou a sua revogação, delegação é o ato de concessão, de delegar, certo? A revogação é você voltar atrás e trazer para si novamente aquela competência que até então foi delegada, houve uma revogação. Então, nesse caso específico, tem que ser feito através de um meio oficial. Qual meio oficial? Qual veículo oficial de comunicação que nós temos? É justamente o que? Os diários oficiais. Tranquilidade? Vamos para lá então? Enfim, parágrafo 1º. O ato de delegação, ele especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. Então perceba que a delegação vai dizer aqui justamente o que? O ato da delegação vai dizer tudo. O limite da atuação, até onde o delegado, o delegatário pode atuar, entendeu? Como ele deve agir, a duração, né? O período e o objetivo dessa delegação também, qual recurso cabível em caso de deslize, né? Da conduta do delegatário ou do delegado, tá certo? E, inclusive, pode conter o quê? Uma ressalva, né? Do exercício de quê? Da atribuição delegada, né? Algumas ressalvas de que ponto, do que fazer, do que não fazer, beleza? Então, portanto, o ato de delegação, né, que foi transferido aí, deve estabelecer esses limites. Ok? Vamos para a tela. O parágrafo 2º vai dizer o seguinte: o ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante, ou seja, deleguei, não gostei, quero tomar novamente de volta a minha competência. Eu posso fazer isso? Posso, né? Posso tomar naturalmente, eu posso revogar a delegação a qualquer tempo. Tranquilidade? Parágrafo 3º do artigo 14. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. As decisões adotadas por delegação devem mencionar, então, o ato, ou melhor dizendo, a decisão que for tomada na condição de delegado deve mencionar explicitamente esta qualidade de delegado, beleza? Ah, mas se eu não mencionar, olha só, aí há uma infração da legislação e, eventualmente, poderá ser aí passivo de punição, ou melhor dizendo, de nulidade, né? Digamos assim, um ato praticado. Tranquilidade? Artigo 15. Será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Será permitida em caráter o quê? Excepcional. Então, aqui nós estamos falando de quem, gente? Nós estamos falando da avocação. Avocação o quê? Temporária. Aqui eu chamo a atenção para vocês o seguinte: quando nós estamos falando de avocação, o que é? Nós temos a figura do plano vertical. Então, aqui em cima nós temos
a figura do superior hierárquico, e aqui embaixo nós temos a figura de quem? Do administrado, digamos assim, né? Então, assim, o órgão subordinado. Quando há uma avocação, o que acontece? O plano vertical, o superior hierárquico toma a competência, né, desse inferior, digamos assim, para proceder a uma decisão, a uma determinada conduta. Isso é possível, né, de forma excepcional. Isso nós chamamos de avocação. E um fato interessante que aconteceu comigo, na prática, um juiz federal, né, em uma audiência, foram 2 processos que acabei ajuizando, e assim, o juiz federal, no despacho dele, ele simplesmente mandou avocar o processo do juízo estadual, né? Na verdade, eu passou batido ali e tudo, e na audiência posterior, um colega dele falou o seguinte: mas ô fulano, tá maluco? Como é que você vai avocar, né, um processo de um juiz estadual? Por quê, gente? Porque não há hierarquia. Eu estou trazendo isso aqui apenas para ilustrar, porque na avocação tem que haver a hierarquia, né? Então, portanto, aquele juízo federal não poderia ter avocado ou dar um despacho avocando o processo da Justiça Estadual para a Justiça Federal, né? Tem que haver o declínio de competência e tudo mais, ou solicitar algo do tipo, mas não avocar, porque a avocação é uma ordem. Vou chegar lá e pego e acabou, beleza? Tranquilidade, então isso não é possível. O que eu quero que vocês memorizem é que na avocação nós temos o que aqui? A questão da hierarquia. Cadê? Órgão hierarquicamente inferior. Então, só pode o órgão superior, né, simplesmente trazer para si ou avocar a competência daquele órgão inferior. Bacana? Tranquilidade? Isso é possível. E o artigo 16 diz o seguinte: os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial. A sede, na verdade, via de regra, né, elas estão, no meu caso, né, a sede fica na prefeitura municipal, no município. E aí cada órgão possui a sua sede, a União, né, em Brasília. E aí existem outros órgãos, digamos assim, espalhados aí ao longo desse Brasil, tá certo? Então, as entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes, onde é que tramita o processo administrativo, tá certo? Para que o administrado possa ter acesso a estas informações, né? Ter acesso aos autos do processo, para que ele possa aí, né, oferecer a sua defesa ou adotar as providências cabíveis. Tranquilidade? O artigo 17 vai dizer para a gente o seguinte: inexistindo competência legal específica, o processo administrativo ele deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico. Já caiu em prova, então assim, olha só, iniciado, se não houver uma previsão específica, né, a autoridade de menor grau hierárquico é quem vai decidir, né, sobre este processo. Beleza? Se não houver competência legal específica. Se houver a competência específica, aí sim, né, digamos assim, o setor competente, o órgão competente é quem vai decidir sobre isso daí. Bacana? A hora mais gostosa, chegada da nossa aula, né? É chegada a hora então de brocar nas questões. Vamos colocar em prática aquilo que de fato você aprendeu, que você memorizou aqui ao longo da nossa aula. Beleza? Vamos lá então? Primeira questão. Nos termos da Lei de Processo Administrativo Federal, é dever do administrado, a linha A, prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. B, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objetos de consideração pelo órgão competente. C, ter ciência da tramitação dos processos administrativos que tenham condição de interessado. D, fazer-se assistir por advogado, sendo obrigatória a representação por força de lei. E, facilitar o exercício dos direitos e o cumprimento de suas obrigações. Facilitar o exercício dos direitos. E aí, galera, o que vocês acham? Aqui as duas últimas D e E a gente pode até descartar, né? Nós sabemos que aqui, na verdade, fazer-se assistir por advogado, isso aqui descarta,
né, facilitar o exercício de seus direitos, o cumprimento de suas obrigações, né? E aí poderia, digamos assim, essas três últimas aqui dar margem para uma certa dúvida, né? Mas o gabarito é a letra A. Por que é a letra A, na verdade? Porque existe uma previsão legal, e eu falei para vocês, que são deveres do administrado prestar as informações que lhe forem solicitadas. Então, percebo que essas informações aí, a letra da lei, né, elas devem ser prestadas naturalmente pelos administrados quando lhe forem solicitadas. Ok, tranquilidade? Vamos para a próxima pergunta. No tocante à delegação e à avocação de competência, olha só, nós estamos falando aqui de quem, gente? Nós estamos falando aqui da delegação e da avocação de competência administrativa. A Lei Federal de Processo Administrativo, Lei 978499, quanto ao uso de tais mecanismos na modalidade vertical, né, observando a linha hierárquica, olha só, nós falamos da linha hierárquica, ou na modalidade horizontal, sem observar a linha hierárquica. Aqui, se a gente observa, eu tenho a parte superior e eu tenho a parte inferior. Aqui é o plano horizontal, então não há hierarquia, né, entre administração e administrado. Avocação e delegação em ambas as modalidades, então, tanto na avocação quanto na delegação, eu tenho aqui o plano horizontal e o plano vertical. Isso é verdade? Não, né? Nós sabemos que não. B. Avocação em ambas as modalidades, mas a delegação apenas na modalidade vertical. E aí? C. Delegação em ambas as modalidades, mas a avocação apenas na modalidade vertical. D. Delegação apenas na modalidade vertical, delegação apenas na modalidade vertical e a avocação apenas na modalidade horizontal. Delegação em ambas as modalidades, mas a avocação apenas na modalidade horizontal. Você descarta aqui, né? A modalidade vertical, a avocação apenas na modalidade aqui. O nosso gabarito é a letra C de casa. Em ambas as modalidades, mas a avocação, gente, tem que haver o que? Apenas na modalidade vertical. Tem que haver a hierarquia, né? Tem que haver a subordinação. Então, portanto, o gabarito é a letra C de casa e a fundamentação legal, onde é que a gente encontra aqui? Artigo 12, que vai dizer, ó, um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos, a delegação, tá vendo? Órgãos titulares, ainda que, deixa eu só apagar isso aqui, pronto. Então, o que acontece? Vamos lá. Delegar parte de sua competência, né, que está aqui, a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Então, aqui, não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Então, portanto, na delegação não há necessidade da hierarquia. Quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. E o artigo 15 diz o seguinte... Deixa eu apagar novamente. O que diz o artigo 15 da nossa lei? Opa! Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, gente, que eu acabei bagunçando a parada, o pai bola, coisa e tal aqui. Isso, pronto. O artigo 15 vai dizer pra gente o seguinte, será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificado, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Então, portanto, é admissível sim a hierarquia, é admissível sim a avocação, só que de forma temporária para resolver uma determinada circunstância, né, de competência que foi atribuída para quem? É um órgão hierarquicamente inferior. Então, não fala aqui para qualquer órgão. Tem que ser um órgão que seja hierarquicamente inferior. Aí sim cabe a avocação. Se forem do mesmo nível, tete a tete, de portaló para portaló, não caberá a avocação. Beleza? Mais uma questão. De acordo com o que dispõe a Lei 9784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, é correto afirmar que o ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. O processo administrativo ele pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado e deverá obrigatoriamente ser formulado por escrito. Letra C. Somente a edição de atos administrativos de caráter normativo pode ser objeto de delegação. Letra D.
O processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de maior grau hierárquico para decidir se não existir competência legal específica. Então, portanto, o gabarito é a letra A. O ato de delegação ele é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante, e isso tem previsão legal. Artigo 14, parágrafo 2º, diz pra gente: o ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Simplesmente copiou e colou aqui nessa questão, não é verdade? Mais uma questão. O presidente da comissão de sindicância e processo administrativo de determinado órgão público competente para julgar todos os servidores que pratiquem atos contrários aos estatutos do servidor deseja abdicar dessa função. Sair ou desincumbir-se, né? Delegar essa função. Nos termos da Lei 9784/99, suas alterações, a competência, veja aqui que nós estamos falando de quê, gente? Nós estamos falando de competência para julgar, certo? Nos termos do artigo da Lei 9784/99, suas alterações, a competência é irrenunciável, realmente, salvo, né, se houver previsão legal, e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação. O gabarito é a avocação. Então, portanto, nos casos de delegação e avocação, tá certo? É permitido essa delegação de competência. Bacana, tranquilidade. Artigo 11 da Lei 9784 diz pra gente: a competência é renunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação, né, se for o caso de delegação, bem como de avocação, são legalmente admitidos, beleza? E assim a gente encerra aqui a nossa aula de hoje. Fico muito feliz, espero estar contribuindo aí para o seu aprendizado, beleza? Que você possa estar gostando do nosso curso de processo administrativo, Lei 9784. Compartilhe, né, se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário para que o professor possa cada vez mais melhorar, aprimorar aqui e, sobretudo, propagar conhecimento em prol daqueles que de fato têm interesse em aprovar, em manter-se ou chegar à aprovação num concurso público ou aperfeiçoar-se. Né, a educação ela é plausível, ela é vantajosa, ela é muito gostosa, principalmente quando é tratada de tal forma, né, que a gente pode chegar e divulgar isso a inúmeras pessoas, né, que estão aí distantes nesse rincão, nesses Brasis que nós temos. Forte abraço, beijo grande, espero estar aí contribuindo para a sua formação. E rumo à aprovação. A gente se vê no próximo encontro.